Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Showa e hoje é o último vídeo da série do livro de Tiago. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu gostei muito de gravar esses vídeos. Assim, foi algo inédito pra mim, mas eu tô gostando, né, de ter assim um tema fixo e falar sobre ele como o livro de Tiago. Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, eu queria fazer de outros pequenos livros também, né, como 1 Pedro, 2 Pedro, e tem outros livros pequenos que ensinam muito, né? Cada livro da Bíblia é único e eu acho assim, de longe dos pequenos livros, né, assim, do Novo Testamento, porque eles são assim de um ensinamento, né, de uma graça, de uma misericórdia de Deus com a nossa vida, é um manual mesmo para a vida. E o capítulo 5, antes de começar, vamos fazer aquele jabazinho, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, se inscreva e seja bem-vindo à família, né? Aqui a gente aprende uns com os outros, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente aí vai seguindo para o alvo que é Jesus. Independentemente de qual seja a sua religião, seja bem-vindo nesse canal. Aqui o intuito é falar de Jesus, da misericórdia dele, daquilo que ele quer para a nossa vida. É simples assim. Esse é o objetivo do canal. É falar de que é chegado o reino de Deus. Amém? O capítulo 5, ele começa falando da advertência aos ricos e opressores. Lá, mais no versículo 7, ele fala a paciência no sofrimento. No versículo 3, ele começa falando a respeito da oração da fé. E ele conclui com esses 3 temas num só capítulo, e são 3 temas assim que geram pregações de mais de 2 horas. Eu acredito que são temas muito valiosos e importantes. Só que eu sou uma mulher preparada, e aí eu já tenho um esboçozinho aqui que é para ajudar a gente a ter objetividade nesse vídeo e a gente aprender, né, ter assim, tirar assim, um sumo bem grosso do aprendizado. Quando ele fala a advertência aos ricos e opressores, ele fala um pouco sobre a questão quando a gente... Ele fala do se aproveitar de mão de obras, né? Por exemplo, não é coerente um servo do Senhor ter uma empresa e não assinar carteira, por exemplo. Não fazer justiça na hora de assinar uma CLT. É devido e é justo para que Deus abençoe seus negócios, irmãos. Quando você tem uma empresa, você pague o que é devido, pague o que é justo. Não tente burlar a lei achando que Deus vai tornar o seu negócio próspero, porque você está evitando de pagar alguns reais ali para o governo de imposto e tudo mais. Entenda que Jesus, ele se opõe a esse tipo de prática. E ele é muito simples quando ele fala disso. Ele se opõe à opressão dos ricos a respeito dos mais necessitados. As pessoas que dependem, né? Pessoas que dependem do suor, do trabalho, do salário para bancar sua vida, sua família. Então, Deus, ele não apoia esse tipo de prática. E indo para o outro tema, que é paciência no sofrimento... E aí tem muita coisa massa que ele diz assim, ó, sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, e não se queixem uns dos outros. A Bíblia fala muito explicitamente aqui pra gente não estar se queixando, né, um dos outros. E deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, ser perseverante, paciente, não ficar falando dos outros, ter apenas uma palavra sim ou não. É interessante que a perseverança, ela é algo que só quem produz isso é aprovação. E é tanto que nessa passagem aqui ele começa falando paciência no sofrimento. O Senhor é cheio de paixão e misericórdia. Seja sim e você será... Se seja sim, vocês... Ai, misericórdia. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. Quando a gente fala demais, a gente tende a ser contraditório. Quando a gente fala mal do outro, ainda é pior. Porque a gente fala pro outro, né, algo de alguém que necessariamente é apenas uma faceta que o outro te mostrou e que necessariamente talvez nem seja verdade. Eu desconfio muito de pessoas que têm uma facilidade de chegar pra mim, Nairo Showa, e simplesmente falar mal. Simplesmente assim, a gente tá falando aqui um assunto e é fulano, uma pessoa que eu não conheço, né, Zezinho aparece, diz assim, oi, tudo bom, seja bem-vindo, tá, isso aqui. Aí ali aquela gente já foi apresentado. E aí uma pessoa que conhece o Zezinho um pouquinho mais do que eu, diz assim, fulano é tão legal. Aí eu posso comentar, fulano é legal, fulano é legal. Mas, cara, quando a pessoa começa com esse mais, eu fico.
Então, né? Você covardemente está falando do seu Zezinho. Vou ter cuidado com você agora. Por quê? Porque agora eu sei que quando eu sair daqui e o Zezinho for falar, olha, Naira, é gente boa, ela vai dizer o meu mais também. E que necessariamente, ou que talvez não tenha nada a ver com a verdade, mas é a distorção que ela tem sobre a minha imagem, sobre aquilo que ela quer. Eu entendi que só fala mal de outras pessoas, pessoas que não são felizes. Porque ela tem que achar um defeito no outro para poder ela se sentir que ela é um pouquinho a mais, seja lá do que for. E então, essa é a minha visão de quem tem uma facilidade de estar metendo pau aí nos outros. De quando o outro não tá ali pra se defender. Eu não gosto. Quem me conhece. Bicho, quem me conhece, eu não tô dizendo aqui que eu sou santa, que eu sou perfeita, mas eu realmente não gosto dessa falácia do vamos sentar aqui e meter o pau. Já, claro, obviamente, todo mundo já passou por uma situação dessa, mas hoje, né, nós estamos indo mês 9 de 2021, eu não sou mais essa pessoa, eu realmente, eu entendo, claro, eu não vou julgar, assim, o outro tá só falando mal e tal, mas eu procuro tentar ajudar aquela pessoa a sair, ela olhar pra si e dizer, realmente eu preciso mudar isso em mim. Eu tenho o meu jeitinho de falar isso, mas eu não vou entregar aqui porque eu sei que pessoas muito próximas de mim me seguem e assistem meus vídeos, então eu não vou, né, entregar minhas manhas, claro. Mas eu tenho o meu jeitinho de sair desse tipo de situação, o Senhor foi que me deu essa estratégia. Foi o Senhor, tá? Busque e adore conforme sua condição. Quando ele começa o versículo 13, ele diz assim, ó, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. E há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Às vezes, tem outro versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é assim, se alegre com, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas às vezes a gente esquece também de que não é porque o outro está sofrendo que a gente não pode, pelo fato da gente não estar no momento de sofrimento, a gente está no momento de alegria, a gente também pode adorar a Deus. É claro que eu não vou fazer isso na frente do irmão. O irmão tá sofrendo, o irmão perdeu alguém, o irmão tá passando por uma dificuldade. Aí eu vou chegar e vou dizer, ai, minha vida tá perfeita, tá linda e maravilhosa. Claro que não. Eu vou chorar com ele e vou rir e adorar o Senhor em casa. É óbvio, né? E, então, eu acho muito interessante essa palavra de Tiago quando ele fala isso. Olha, se tem alguém aí que tá triste, né? Tá sofrendo. Então vamos orar. Vamos entregar na mão do Senhor, né? Vamos deixar Deus agir. Deus vai fazer algo para aquela pessoa. E aquela pessoa que tá feliz, alegre, vamos cantar louvor, vamos fazer aqui um culto de ação de graça, vamos adorar o Senhor porque Ele entregou a vitória, né? Então, se colocar diante do Senhor nessa forma, é sábio. Essa é a palavra, é sábio. No versículo 16, ele diz assim, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu não sei se é por causa desse versículo que algumas pessoas dizem assim, irmão, ora por mim. Tem aqueles crentes 6 horas? 6 horas aí por mim e a pessoa nunca ora. Mas entenda que a Bíblia diz que é orar uns pelos outros. Então, quando o irmão se sente na confiança, gente, isso aqui é tão sério, tão sério. Eu vou dar aqui, antes de falar o que eu vou falar agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Você não vai numa psicóloga? Se você desconfiar que aquela psicóloga vai espalhar o que tu vai conversar com ela pra outra pessoa, tu não vai naquela psicóloga. Você vai em alguém que você pode se abrir, que você tem certeza de que aquilo ali não vai sair do consultório. A mesma coisa se aplica nesse versículo. Quando ele diz assim, ó, confesse, portanto, os seus pecados. Gente, para algumas pessoas, a gente tem que entender que não existe pecadinho, pecadão. Talvez você vá ouvir de alguém, de um amigo, seja lá de quem for. Um pecadinho, olha, eu roubei um bombom. Um dia eu tava no trabalho numa lojinha de conveniência, eu fui lá e peguei um pipe. Aí eu me sinto tão culpada, vamos orar aqui, Deus vai te perdoar, amém. E também pode ser que essa mesma pessoa um dia chegue e fale, olha, quando eu não era crente, eu assassinei uma pessoa. Olha, eu já participei de um grupo de criminoso. Eu já presenciei um assalto. Eu estava participando. Eu já planejei algo. Eu sabia que era pecado, mas eu mandei uma mensagem para uma determinada mulher, né? E eu sabia que aquilo ia gerar um problema no meu casamento, mas eu fiz assim mesmo. Não aconteceu nada, mas eu fiz. Existem pecados que, para a maioria das pessoas da sociedade, não são aceitáveis. Então, orar uns pelos outros, você vai ouvir. Você tem que estar preparado para o que você vai ouvir. E não julgar. Aceitar que aquilo ali vai ser quebrado naquele momento que foi confessado e vai orar sobre aquilo ali.
É importante que as igrejas sejam igrejas. A igreja, ela não é um museu de santo. Eu li isso uma vez numa revista da Escola Dominical, quando eu era da Assembleia de Deus, eu nunca me esqueci. A igreja, ela não é um museu de santo, ela é um hospital de pecado. As pessoas estão ali para serem curadas. E o confessar, ele gera cura. É tanto que ele continua no versículo: orem uns pelos outros para serem curados. Então, a oração, ela tem esse poder. Ele ainda diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, você não vai procurar alguém que é novo convertido, que você não conhece a vida, que você não sabe, para orar por aquilo que você fez ou aquilo que ainda não foi confessado diante do Senhor. Você vai procurar alguém que você já vê o fruto do Espírito na vida dela. Alguém que tem sabedoria do Espírito Santo para ouvir o que você tem a falar. E aquele fardo vai ser dividido. Porque aí ele vai se tornar um fardo leve. E aí vão orar sobre aquilo ali. Mas tem que também ter uma coisa chamada arrependimento. Sem arrependimento, não tem como. Porque o Senhor fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, é confessar, deixar e seguir para o alvo, que é Jesus. Claro que tentação ainda vai vir, problemas ainda vão surgir, mas a gente tem que seguir galopando para o alto, que é Jesus. Ele fala aqui um pouco sobre Elias. E Elias, ele é um exemplo de uma pessoa que, em um momento, ele estava ali fervorosamente orando. Choveu, parou de chover, choveu quando ele quis, parou de chover quando ele quis, cai fogo do céu, consome o holocausto molhado, e depois estava em depressão, estava triste, amargurado, desejando morrer. É normal que nós sentimos essas coisas porque somos humanos, nós estamos sujeitos às circunstâncias, mas nós não podemos de forma alguma deixar que as circunstâncias nos controlem, nos digam quem nós somos em Deus. As circunstâncias, elas são temporárias, mas a palavra de Deus, ela não passará. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida volúvel e depois querer que Deus haja ao nosso favor. Nós precisamos ser pessoas constantes, independentemente dos acontecimentos. Precisamos estar firmados na rocha que é Jesus, porque mesmo que a gente balance, a gente não cai. Porque se nós estivermos firmados em areia, não precisa de muita ventania para que nós sejamos arrancados da presença de Deus. Então, venhamos estar diante do Senhor com o coração buscando conforme mesmo assim a vontade dele, sabe? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, por isso devemos confessar nossos pecados uns aos outros. E amém por isso. Amém que nós possamos... Amém que a gente não precisa enterrar, sabe? Tem gente que leva segredo pro túmulo. Tem gente que gera câncer por causa de segredo. Tem gente que morre por causa de coisas que estão ali presas. E quando Jesus diz assim, conversa, põe pra fora, vamos orar sobre isso aqui. É isso que o Senhor tá falando pra gente. Olha, não precisa tu ficar segurando isso aí não. Isso tá te matando. Olha, fulano ali vai poder orar por ti. Confia nele? Confio. Então vai lá. Ele vai te receber com amor e carinho. Infelizmente, talvez você não tenha um pastor que você possa confiar dessa forma. Mas sempre tem alguém do Senhor que o Senhor direciona. Tenha sabedoria, busque a sabedoria no Senhor. Senhor, me mostra a pessoa que eu vou poder confessar esse pecado. Isso está me matando, Senhor. E aí o Senhor vai te direcionar para essa pessoa. Mesmo desviado, Deus tem o poder para restaurar o que foi perdido. Então, se você acha que o seu pecado é tão grande que não pode ser mencionado, saiba que isso é fruto de imaturidade. É fruto de imaturidade. Você está dizendo que a graça de Deus não é tão grande assim, porque você acha que o seu pecado não merece ser perdoado. Então, quando você diz assim, olha, meu pecado é tão grande que eu não mereço, que Deus não pode perdoar esse meu pecado, é imperdoável, você está dizendo assim, olha, a graça não é tão grande assim, não. O Senhor é bom, é grande e tal, mas a tua graça não é tão grande assim, porque esse meu pecado aqui não pode ser perdoado, sendo que Deus já perdoou. Deus já fez. Ele já sabe até o que tu vai fazer daqui a 30 anos. Então, assim, não tem como a gente surpreender a Deus. Então, se coloca diante do Senhor. A graça ela é abundante, independentemente do pecado. Independente se matou, se roubou, se estuprou, se fez miséria mesmo, assim, tipo, sei lá, uma chacina. Eu sei que é duro porque a gente não fala sobre isso. A igreja não fala sobre isso. A gente fala de pecados, de pequenos desvios de caráter. E comparado a esses pecados que eu acabei de mencionar aqui, a gente tende a achar que um adultério não é tão sério. Que é uma mentira, não é uma coisa tão assim. Porque são pecados de morte. Jesus morreu por todos os pecados. Jesus perdoou todos os pecados. Para aqueles que se arrependem. Para aqueles que se arrependem. Para aqueles que não se arrependem. Para aqueles que se Deus der uma oportunidade, ele vai fazer de novo. A gente faz uma oração diferente. Eu tenho uma pessoa muito querida que diz assim, Deus, prepara e leva. Se for para ele cair de novo, prepara e leva. Não é você desejando a morte pro irmão, ele está desejando que o irmão não caia mais naquilo ali. Se o irmão vai fazer, então prepara e leva. Brincadeiras à parte,
Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Existem pecados que têm consequências mais graves do que outros, obviamente. Mas todos nós somos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos ao amor, ao ódio, à tristeza, à alegria. Eu queria terminar essa série falando sobre isso. Todos nós temos algo em nós que precisa ser tratado. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente com certeza estaria muito pior do que aqueles que a gente julga ser tão pecador. Às vezes a gente fala até de pessoas que estão na mídia, né? Pastores, grandes líderes, e pede pau, diz, porque poderia ser assim, poderia ser assado. Eu aprendi com uma pessoa lá, não vou dizer nomes, né, gente? Eu já falei, tem muita gente aqui que eu falo, que se eu for falar aqui o nome, o pessoal depois vai me cobrar no WhatsApp. Tu fica aí usando minha história, minha vida aí? Pode não, viu? Como eu já recebi, então eu não vou falar. Que há pessoas nesse meio que fazem muito mais do que criticar. Elas recebem muita paulada de pessoas que, você deveria olhar pra isso, olhar pra aquilo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você se incomoda muito com uma determinada coisa na igreja, eu vou dizer pra você, irmão, que esse é o seu propósito. Se você acha que a igreja fala pouco sobre família, se você colocar à disposição do Espírito Santo, Deus vai te ajudar, Deus vai te alinhar, Deus vai te colocar na posição para tu falar sobre família, a sua família ser usada naquela área. Se você acha que o Nordeste do Brasil precisa de atenção maior, de mais implementação de igreja, que as pessoas estão fazendo pouco, só querem fazer igreja em avenidas movimentadas, em bairros, isso, aquilo, outro. Irmão, eu quero lhe dizer que isso é uma coisa que Deus colocou no seu coração e você precisa achar o meio. Deus vai te dar condições de realizar esse projeto. Para de transferir para outros algo que é seu, é o seu propósito, é o seu chamado, e você fica querendo terceirizar algo que Deus colocou em você, mas você é preguiçoso ou preguiçosa demais e fica colocando em cima de terceiros, dizendo, não, mas fulano tem condição, mas fulano tem os sonhos que Deus planejou para ele, e ele está realizando. E você, o que está fazendo? Tá entendendo? Eu aprendi isso demais no livro de Tiago. Nós sermos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras. O livro de Provérbios diz que nós somos... quando a gente fica calado, a gente não fica refém das palavras. Então a gente é refém daquilo que a gente fala. A gente é refém daquilo que nós testemunhamos. Entende? Se eu digo que o amor de Deus superabundou, quando a palavra diz, olha, a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu estou dizendo que não há portas, não há inferno, não há nada neste mundo que pare o plano de Deus, porque a graça superabundou. E não importa se você foi, sei lá, homossexual, eu fui alguém que mentiu a vida inteira, eu gosto de fazer coisas escondidas da minha mulher, do meu marido, eu pego o dinheiro da carteira do meu marido. Gente, Deus quer libertar a gente dos pequenos e dos grandes pecados. O Senhor quer transformar a nossa vida. Como eu falei no começo do vídeo, nós somos testemunhos do Senhor nessa terra. A nossa vida ela precisa estar alinhada com os propósitos de Deus nessa terra. Nós precisamos fazer com que as pessoas, a quem olhar para nós, vê além da Naira, vê Jesus. Eu tenho uma coisa que uma vez ouvi uma pregadora falando que eu achei muito legal. E ela não é uma pregadora conhecida não, foi numa culto de jovens, era uma jovem que foi convidada para pregar. Ela disse assim, eu percebi que Jesus tinha mudado a minha vida quando alguém me abraçou e disse assim, você tem um cheirinho de Jesus. Porque ela era alguém muito problemática. Ela tinha muitas frustrações. Então, quando alguém olha pra você e diz assim, olha, você lembra Jesus, eu olho pra você e eu sinto paz. Tem coisa mais linda do que isso? Eu acho que não. E são pequenas coisas, né? São coisas pequenas. Diante do Senhor, são tudo tão pequeno. Diante do Senhor, nossos pecados não é nada. Porque Ele já sabia que a gente ia pecar. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já sabia onde é que a gente ia cair, quais as pedras que ia tropeçar. Deus sabe de tudo isso. Então não existe nada de novo que o Senhor já não saiba. E ainda assim, a palavra dele pra gente é: vem, eu te amo, eu te quero. Se coloca diante de mim. Não esquece que o inimigo ele quer que você acredite na mentira. O inimigo quer que você ache que você não tem jeito, que você não tem escapatória, que o que você fez é inadmissível. Não esquece também que ele é acusador. Ele tá aí só para acusar mesmo. Deixa Jesus agir na tua vida. Deixa Jesus limpar, sabe? Tudo aquilo que o inimigo sujou. Com mentiras. Deixa ele fazer. Tá bom? E até o próximo vídeo, gente. E a gente encerrou essa série. Achei muito massa. Se vocês quiserem, a gente vai fazer sobre outro
outro livro, que no caso é 1 Pedro, e também é um livro de muito ensinamento top, que eu acho super válido a gente trazer aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.